Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é Alex Fonseca, tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. E o assunto de hoje é tecnologia do passado. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. E aí, meus caros, como vocês estão? Tudo bem? Passaram bem da semana passada para esta semana? Vamos lá, hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito legal e eu adoro tecnologia. E seja do passado ou do futuro ou do presente, tanto faz, tecnologia é algo que me encanta. E hoje eu trouxe a tecnologia do passado para o canal porque eu achei muito pertinente e eu tenho certeza que você vai gostar. Quem se lembra dos disquetes? Os disquetes eram incríveis, armazenavam coisa demais. Mentira, armazenavam nada. Mas pra época era bastante coisa, né? Eu me lembro do último disquete, aquele menorzinho, mais durinho, mais firminho, né? Não me recordo do nome, eu acho que era o de 3 1/4, se não me engano, não tenho certeza, tá? Então eu não estou afirmando, mas eu sei que a capacidade dele era de 1.44 megabytes. Olha que loucura, ou megabits, também não tenho certeza, só sei que era 1.44 e cabia muito pouco, né, dentro daquele disquete, mas na verdade para a época era interessante, porque a gente conseguia colocar alguns arquivos ali do Word, do Excel, algumas planilhas, né, algumas apresentações do PowerPoint. Eu me lembro que eu conheci 3 tipos de disquete, mas na verdade, na prática, eu só utilizei um tipo de disquete, que foi esse último que eu falei. Mas eu me lembro de ter conhecido um disquete que era quase do tamanho de um vinil, era gigantesco, e também tinha um disquete intermediário entre esse do tamanho do vinil e o pequenininho que eu falei, não é? Bom, esses disquetes eram maleáveis, eles eram macios. Já o último disquete, ele era durinho, e eu tenho certeza que esse assunto deve estar te interessando muito, porque é nostálgico e eu também tenho muita nostalgia com essa tecnologia. E eu me recordo, era interessante, porque esses disquetes faziam um barulhinho. E quando eles davam defeito, eles faziam um barulhão, né? E ficava ali agarrado e tá funcionando ou não tá? Mas já era um sinal de que ele estava indo para o beleléu e a gente tinha que retirá-lo e jogá-lo no lixo, porque não ia valer mais nada. Uma outra tecnologia que eu tenho muita saudade são os cartuchos de jogos. Ainda existem alguns videogames aí da China, não é? Que eles recriam os cartuchos. Existem sim, claro, alguns videogames. Parece que o Nintendo DS, né, ainda usa cartucho, mas não deixa de ser uma tecnologia do passado, lá dos Mega Drives antigos, do Nintendinho, que foram aos poucos sendo substituídos por outras mídias. E hoje, praticamente, né, os jogos estão na nuvem, e eu acho que essa é uma tendência, acabar com mídia física e ficar somente na nuvem. Acredito muito que as próximas eras de videogames serão totalmente na nuvem, terá de repente um HD interno, ou talvez terá um sistema de jogos na nuvem mesmo, assim como acontece com Netflix para filmes e séries, né? Até o Google já tem algo nesse sentido, parece que a Microsoft também já tem. Então tenho muita saudade dos cartuchos. Inclusive, eu não sei se você fazia isso, mas eu fazia muito, que era assoprar os cartuchos para voltar a funcionar. Nem sempre dava certo, mas às vezes dava, mas eu acho que isso é um mito. Acho que não acontecia nada. O que corria risco era de oxidar os contatos pelo contato com a saliva, né? Uma outra tecnologia que eu tenho muita saudade é o videocassete. Por que o videocassete? A gente pensava que o cinema ia acabar, a gente levou o cinema para dentro de casa. Olha que loucura, né? Aquilo que a gente pagava para assistir numa sala gigante, a gente podia ter dentro de casa. Mas não era acessível. Por isso, eu não tive videocassete em casa durante muito tempo. Ia para casa dos amigos assistir filmes.
Mas tudo bem, fazia parte, era legal que a gente socializava, né? Então, num certo dia, eu consegui comprar um videocassete usado de 2 cabeças. Tinha essa coisa também, né? 2 cabeças, 4 cabeças. Vou explicar um pouquinho tecnicamente por que era assim, né? Então, comprei um videocassete usado e foi uma maravilha. Só que logo ele deu defeito, precisou substituir as cabeças. Por que os videocassetes tinham 2 cabeças, 3 cabeças, 4 cabeças e assim por diante? É porque ele tinha um leitor, um cabeçote rotativo, justamente para deixar a imagem congelada quando se dava pausa. Porque se o cabeçote não fosse rotativo, quando você desse pausa ia ficar uma tela preta. E também precisava dessa dinâmica de velocidade de fita versus cabeçote para conseguir chegar numa velocidade de rotação ali para gerar uma imagem com qualidade. Então por isso que as cabeças giravam nos videocassetes e eu tenho muita saudade dessa época dos vídeos, apesar de que era um trombolhão danado, né? Pegar uma fita que cabia ali 2 horas de filme, se você quisesse que coubesse 4 horas para gravar era LP, 6 horas SLP e ficava ficava horrível, né? Bom, eu gostava demais do videocassete, tenho saudade, mas eu prefiro o meu Netflix hoje na nuvem e todas as tecnologias de vídeo que estão vindo por aí na nuvem. Muito sensacional. Tenho saudade nada das TVs de tubo e monitor de tubo. Era legal assim, mas a qualidade não era boa, era pesado demais. Eram os tubos de raios catódicos, não é isso? Raios catódicos. Bom, aquilo lá causava um rebuliço, uma mistura lá de elétrons, prótons e nêutrons dentro do tubo, né? Posso estar falando asneira, mas eu estou só brincando aqui com você, né? Tudo bem, não tem problema. Mas eu tenho saudade dos monitores. Tenho saudade, caramba que eu tenho saudade desse negócio. Era muito grande, gigante, mas era legal. Tudo bem, tá valendo, né? Tá valendo. TVs e monitores de tubo, trombolhos gigantes. Hoje as TVs de tela fina são muito mais interessantes. Agora, esse aqui eu tenho saudade mesmo, tá? Esse aqui eu assino embaixo, que era o disco de vinil, as vitrolas, os tocadiscos. Ah, o chiado do disco, que saudade daquele chiadinho. Na época incomodava, né? Mas hoje não, hoje é nostálgico, adoro aquele chiadinho, aquele barulhinho por trás do disco. Agora, quando ele arranhava, era um problema. Era assim mesmo, né? A gente tá lá ouvindo uma música do nosso agrado. De repente, começava a repetir uma frase. E você ficava assim, puxa vida, quem arranhou o meu vinil? Foi você, Joãozinho? Vem cá, vamos corrigir isso aqui, meu chapa. Mas não tinha correção não tinha jeito. Às vezes a gente colocava uma moedinha em cima ali da agulha, né, do braço do tocadisco, para pesar um pouquinho e fazer com que não pulasse. Sei lá, já fizemos algumas coisas assim, mas não dava certo. Mas eu sei que o vinil está voltando e voltando com força, claro que para um público seleto, não é? Até porque o vinil voltou mais caro e faz sentido voltar mais caro porque a escala de produção diminui. E o disco de vinil é muito interessante porque ele é um disco analógico, ele é um disco que nem depende de energia elétrica para ele ser reproduzido, né? Assim, temos lá os gramofones, os antigos gramofones que eram tocadiscos e que eram a corda, não tinha nada de energia elétrica. Por quê? Porque o vinil ele funciona com a vibração, ele grava ali a onda, o wave de forma física e depois a agulha vai lá e interpreta isso ali, né? Na verdade não interpreta, né? É o ruído mesmo, né? O que acontece ali passa pela agulha e a agulha amplifica esses ruídos, amplifica esses sulcos que tinham no disco de vinil. Ah, que saudade do disco de vinil, que saudade daquele barulhinho. Não sei reproduzir, mas eu vou colocar aqui enquanto estou falando e você vai ouvir o barulhinho do disco de vinil. Eu ainda vou comprar uma vitrola para mim. Tenho vontade de comprar uma vitrola de móvel, mas é muito caro, não é? Mas quem sabe? Ou uma vitrolinha de maletinha, mas eu não quero vitrolas novas não, porque tem umas aí com entrada USB, né, e tudo mais. Eu não quero isso, eu quero uma antiga, cheirando a mofo, eu quero da época, entendeu?
Por isso, se alguém estiver ouvindo este episódio de podcast e tiver uma vitrola dessa aí com preço legal, não adianta me falar sobre produto caro não, tá? Não tenho dinheiro para investir, mas eu tenho interesse de ter. Cara, agora eu preciso falar de um outro produto que já existiu, que também era muito legal, que eu adorava demais. É o Walkman Tape Deck, fitas cassetes. Cara, as fitas cassetes eram muito interessantes. E eram práticas, muito mais práticas do que o vinil, porque você tinha ali uma fita que, por padrão, né, claro que tinham outros tamanhos, né, tamanhos entre aspas, né, na verdade tempos de reprodução e de gravação. Uma fita cassete comum, ela tinha um tempo de gravação de 60 minutos. E na maioria das vezes elas eram de óxido de ferro. Tinha algumas lá que tinha, além do óxido de ferro, outros metais para fazer o som ficar mais límpido. Mas a fita cassete ela era interessante porque às vezes a gente precisava limpar o cabeçote com um algodãozinho com álcool, porque o som ficava abafado. Às vezes a gente precisava pegar uma chavinha de fenda e gerar um parafusinho abaixo do cabeçote para ele regular os agudos, né, do som que estava sendo reproduzido naquela fita. E isso era muito interessante. E o mais bacana ainda que os cassetes, né, tradicionais, eles reproduziam 2 canais simultâneos. Então eles tinham 2 faixinhas ali que formavam o estéreo. Tinham outros padrões também, para porta-estúdio, por exemplo, que pegava uma fitinha daquela e colocava 8 canais, né? Como assim uma fitinha daquele tamanho com 8 canais dentro dela? Existia, mas isso era um caso à parte, era mais profissional, entre aspas, né? E era bem interessante e eu tenho muita saudade da fita. E eu vou contar uma história interessante, que o meu primeiro Walkman, e foi um Walkman mesmo, que o Walkman é marca registrada da Sony, eu tive, foi um Walkman velho, mas ele já era com botões, não eram botões físicos, também não eram, eram botões físicos e não eram, porque eram aqueles botões que você pressionava e um sisteminha eletrônico abaixava o cabeçote de forma eletrônica, né, sem com que eu empurrasse o cabeçote. Então ele era legal, mas ele era velho, quebrado, e eu troquei num relógio velho que eu tinha. Na época de adolescência, né, a gente fazia as nossas catiras, então foi nessa época que eu tive um Walkman. E veio com uma fita dentro, já gravada pelo cara que eu, né, adquiri esse Walkman. E era muito legal porque toda vez que eu ouço as músicas que tinham naquela fita, eu me lembro desse Walkman. E eu saí de um bairro ao outro, né, morava até longe desse local que eu fui buscar esse Walkman. E eu vim ouvindo a música do A-ha, Take On Me, que saudade disso. Tinha uma música do Toto também, parece que a música Africa, era muito legal, que saudade dessa fita e desse Walkman, cara. Bom, ouvi dizer que a fita cassete está voltando nos Estados Unidos, mas está com um probleminha com relação à produção. A empresa que produz o óxido de ferro não tem muita matéria-prima mais. Parece que existe uma dificuldade de se conseguir a matéria-prima do óxido de ferro para as fitas cassetes. O pessoal está querendo voltar com as fitas nos Estados Unidos, mas o óxido de ferro não está colaborando muito. Gente, agora eu preciso falar de um produto que eu já tive dificuldade de adquirir também, não é? Tudo na vida é assim, né? E ele ainda existe, ele tá por aí, mas ele tá se extinguindo aos poucos e não demora muito para acabar, que é o CD-ROM e gravadores de CD e DVD, né? Estão por aí, mas já eles vão acabando. Eu me lembro quando eu comecei a produzir jingles, né, para a minha produtora, então eu não tinha um gravador de CDs e eu entregava o produto, né, em forma de CD na época, e eu pagava para um amigo gravar. Ele tinha uma gravadora de CD e ele gravava para mim. E na época cobrava caro, sabe? Porque uma gravadora era caro. Então eu me recordo da minha primeira gravadora de CD, nem era DVD não, que eu tive, custou na faixa aí de R$750, R$800. Isso aí lá pelos anos 1999, 1998.
que era muita grana, é muito dinheiro para a época, né? E hoje esse produto aí tá quase se extinguindo do mercado, substituído, né, pela nuvem, pelas mídias virtuais. Um outro produto que eu quero falar e que ele fazia muito barulho e era um barulho irritante e o pessoal do escritório tinha que conviver com esse barulho eram as impressoras matriciais. Era mais ou menos assim um barulho, né? Irritante, terrível. Que coisa horrível era o barulho da impressora matricial. Mas foi um produto que chegou e era necessário. Eu lembro que tinha, na verdade não tinha só uma folha não, era um carretel com uma folha anexada na outra ali, né, grudada com pontinhos, e depois você destacava aqueles pontinhos ali. Era muito interessante para a época, muito útil, mas que aquele barulhinho era terrível, era. Não tenho saudade do barulho, não tenho saudade de forma alguma daquele barulho, entendeu? Não tenho. Mas eram interessantes e úteis, porque elas faziam mais de uma via na folha também. Justamente por ser matricial, elas tinham lá uma agulha que saía pontilhando a folha, e essa agulha atravessava, entre aspas, né, conseguia chegar no verso da folha. Então, se você colocasse um carbono, existia inclusive folhas assim, você fazia duas vias ao mesmo tempo, como se você estivesse imprimindo duas vezes. Isso era legal, era muito interessante. Mas não tinha qualidade, né? Não fazia desenhos, até fazia, entre aspas, alguns desenhos, mas com ponto, né, de matriz que não ficava tão interessante. Um outro produto, uma outra coisa que fazia muito sucesso e que acabou, mas tem algumas voltando devagarinho aí, não é? São as câmeras fotográficas analógicas com filmes negativos ou instantâneos. Tem muita gente que ainda utiliza dessas câmeras, mas assim, pessoas saudosistas, fotógrafos antigos, né, que gostam, né, do efeito que se causava, né, com relação a ser óptico, né, não passava por nada digital. Era ali no filme mesmo e pronto, acabou. E as máquinas instantâneas estão voltando, mas assim com uma pegada meio digital misturada ali no meio, algumas, né? Algumas são 100% analógicas, mas tem algumas que são híbridas, né? Meio digital, meio analógico, e te entrega ali imediatamente uma foto instantânea. A máquina fotográfica, eu me recordo, eu acho bem interessante como que o mundo evolui. Um amigo meu de um jornal da minha cidade, uma vez, lembro direitinho disso, eu acho que foi por volta ali dos ano 2000, eu acho que foi em 2000, não tenho certeza, mas foi por aí, entre 98 e 2000. Quando as máquinas digitais começaram a aparecer, a webcam começou a aparecer e elas tinham pouquíssima qualidade, eu não me recordo mais em pixelagem o que era essa qualidade, mas eu lembro de um jornalista, amigo meu de um jornal, chegar para mim e falar assim: Alex, a fotografia digital nunca vai substituir a analógica, porque é muito baixa a qualidade, é impossível de se trabalhar com o digital, papapá, não é? E hoje todo mundo usa digital, quer dizer, a tecnologia evolui, a gente nunca pode falar assim, não, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai chegar nesse ponto, papapá. Vai sim, um dia chega, porque o mundo evolui para o melhor, talvez para o pior, mas na maioria das vezes para o melhor. Se a gente souber utilizar as tecnologias que aparecem hoje, a gente vai longe. Uma coisa que eu quero falar e que não foi muito popular no Brasil também, não foi muito popular no Brasil. Inclusive eu nunca tive, mas eu já vi em filmes, séries, novelas e na mão de alguns amigos. Era o pager. O pager era como se fosse um SMS, né? Um aparelho só para mensagem. Você pagava uma taxa lá para a operadora para receber mensagem. Foi muito, no Brasil parece que foi muito difundido assim com relação à área médica, né? Para os médicos era interessante porque eles conseguiam, na época não tinha celular, então era fácil localizar um médico através de um pager. Mandava uma mensaginha, opa, o hospital está me chamando, vou lá. Então o pager não ficou muito popular no Brasil, mas ele esteve por aqui na mão de muita gente, né? Eu não tenho saudade porque eu não cheguei a usar, né? Imagino também que hoje o celular faz tudo, né? Não precisa mais disso aí.
Agora uma coisa que eu não sei se eu tenho saudade é a internet discada. Essa eu não sei se eu tenho saudade, apesar de que era o começo, não é? Então era uma coisa assim, interessante. Eu não me esqueço, a primeira vez que eu conectei na internet eu achei o máximo, apesar de que eu poderia ir tomar um café, beber uma água, não é? Ir no banheiro e voltar e a página ainda estava a carregar. Agora o barulhinho da internet discada, né? No início pareciam vários grilos gritando e cantando. As minhas imitações são terríveis, mas pelo menos vai te fazer rir um pouquinho enquanto eu as faço. Bom, internet discada. Eu vou contar uma historinha sobre a internet discada, também linkado à minha produção de jingles. Eu me lembro muito bem que quando eu ia enviar arquivos para este amigo, né, que gravava os CDs para mim, na maioria das vezes eu colocava os meus jingles em disquete. Você acredita nisso? É verdade, eu colocava em disquete, comprimia e o MP3 ainda estava nascendo, então era em Wave. Pensa bem no trabalho que eu tinha. Eu comprimia um jingle e ele se dividia em N partes e eu usava N disquetes para colocar esse jingle lá. Esse meu amigo pegava, abria os disquetes, descomprimia e salvava, né, no computador dele e fazia lá a cópia no CD. Mas a internet entra nisso quando? Quando eu comecei a tentar enviar esses arquivos por e-mail. Demorava 1 hora ou mais, né? Porque era o 56 kbps na época. Mas não era 56 completo, não. A gente olhava a velocidade lá, tava dando 24, 32. Então era um negócio terrível. Era uma carrocinha aquilo ali, entendeu? Rodado a manivela mesmo, da idade da pedra. Oa! Mas era interessante porque era o começo. E para finalizar sobre tecnologias do passado, eu vou falar de uma coisa bem nostálgica, que eu não sei nem se era uma tecnologia, se era só uma brincadeira, se era uma brincadeira às vezes com uma química que percebia o ar, a umidade, não sei. Era o Galo do Tempo. Quem se lembra do Galo do Tempo? Quem se lembra? Eu me lembro do Galo do Tempo. Já tive um em casa. Na verdade, já tivemos vários Galos do Tempo, que era um negócio baratinho. Aí vinha ali embaixo uma legenda, né? No pezinho dele vinha uma legenda, era assim, eu não me lembro das cores, tá? Vou chutar as cores, então não me julgue, tá? Era assim, azul ia chover, roxo era sol, amarelo era tempo nublado e assim por diante. Cada cor que a asinha dele ficasse referia-se a uma situação do tempo, por isso chamava o Galo do Tempo. Eu achava curioso aquilo, bastante curioso. E além do Galo do Tempo tinha um anel também, né? Falando dessas brincadeiras aí, desses brinquedinhos que tiveram nessa época, né? Não sei se eu posso chamar assim. Parece que tinha um anel que media também, através de cores, o nosso humor. Se ele ficasse roxo, você estava nervoso. Se ele ficasse amarelo, você estava feliz e assim por diante, né? Bom, gente, eu quis falar hoje sobre tecnologias do passado, porque eu acho um assunto bem interessante. Me desculpe se eu falei asneiras, porque eu não sou, assim, um conhecedor técnico dessas tecnologias. Eu só falei, assim, a minha sensibilidade com relação a isso, aquilo que me diziam na época, né? Igual o óxido de ferro das fitas, eu já li alguma coisa a respeito, né? E o vinil, por entender de áudio, né? Eu sei também que a questão analógica dele ali, aqueles sulcos, né? Aqueles reguinhos que tinham no vinil, que a agulha passava pelos reguinhos e ali emitiam ondas e tal, vibrações e que saía um som ali. Então disso aí um pouquinho dá para falar popularmente, né? Sobre isso, mas se eu falei asneiras, me desculpe. Estou finalizando por aqui. Eu gostaria muito que você acessasse a fabricadepodcast.com.br para você também ter o seu canal de podcast. Eu vou ajudar você do início ao fim a produzir o seu canal e eu vou criar para você
Vinhetas de abertura, encerramento, passagem. Você vai gravar o seu áudio com o seu celular ou qualquer outro aparelho digital de gravação. Você vai gravar no conforto da sua casa, no seu quarto, no seu carro, numa praça, na sua empresa. Você vai enviar esse áudio para mim. Eu vou tratar esse áudio, colocar as vinhetas, colocar trilhas, masterizar seguindo os padrões das plataformas. Eu vou falar, esses padrões são aproximadamente ali em torno de menos 14 LUs para o Spotify, para o Apple Podcast, acho que é menos 16 LUs. Tá? A gente trabalha nessas masterizações para chegar nas plataformas sem conflitos de volume, sabe? Para que tudo fique harmonioso do início ao fim, para que não haja altos e baixos. Então, acesse a fabricadepodcast.com.br para você ter o seu canal e eu te espero aqui no meu canal Fábrica de Podcast na semana que vem com mais um episódio. O assunto, vamos ver, eu falo no dia o que vai rolar aqui, tá bom? Talvez seja uma entrevista. Estou preparando uma entrevista bem legal e bem irreverente, bem divertida aqui para você. Um grande abraço, te espero lá. Tchau, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.